É muito interessante ouvir o projeto da Red Bull. Eu acompanho já há um tempo a evolução, desde o início do projeto, a chegada da final da Sul-Americana, sempre chegando nas fases finais de campeonatos estaduais. Mas a gente sabe que a formação de um clube, de uma torcida, de uma cidade, ela vem com títulos, ela vem com conquistas. Sim, sim. E muito se fala assim, o Red Bull é um clube que não tem cobrança porque não tem torcida. Não existe essa cobrança, não existe torcida, não tem títulos. Como é que vocês equalizam isso? Essa cobrança por trabalho, essa cobrança por resultados, que aqui no Brasil a gente sabe que a cultura é essa. Ganhou, tá fora. Ganhou, é bonito. Perdeu, tá fora. Como é que vocês equalizam isso? Não, essa cultura tem que ser criada e exigida aqui dentro. Nós chamamos até uma cultura de exigência. Mas vamos por partes. As equipas grandes, pelo menos da forma como mencionava em Portugal, são grandes porquê? Porque têm história, ponto número 1. Sim. Ou seja, há uma história por detrás daquelas instituições. Nessa história têm títulos e à medida que a sua história se foi alargando no tempo, foi conquistando títulos, foi tendo também torcida. Não é equipa grande que não tenha estes 3 pontos. Sim. Nós não vamos ser uma equipa grande nesse sentido. A história é reduzida, os títulos não existem e a torcida também não. Mas há uma coisa que temos que equivaler aos grandes, é o pensamento. A filosofia. É a filosofia, é a cultura. E essa cultura nos clubes grandes, eu também entendo, porque já trabalhei em vários clubes grandes, e da forma como eu tenho o meu caráter, eu não preciso ter aqui alguém a bater-me no vidro. Trabalha, ganha, faz, vamos... Não, eu não preciso disso. E é essa cultura de exigência que tem de existir do topo à base e da base para o topo. Todos aqui temos que ser exigentes. Todos aqui temos que nos cobrar, começando em nós mesmos. Eu cobro-me a mim, o outro cobra-se a ele mesmo, para que eu possa cobrá-lo a ele, para que ele possa cobrar a mim e que isso chegue aos jogadores. Uma das coisas que nós estávamos a falar com eles era precisamente isto. E é verdade. Nós temos chegado a fases finais, e temos sempre sucumbido nas fases finais e sempre em situações de mata-mata. Que se chegou mais longe foi na final da Sul-Americana. Eu não estava, mas acompanhei, pelo menos estou por dentro do processo, mas também não se conseguiu ganhar. Mas daquilo que eu estou aqui nestes 17 meses, eu acho que aquilo que nós somos numa avaliação de... Vocês fazem até 10 aqui, não é? Sim. Numa avaliação, nós somos um 7. No estágio 7, de 1 a 10. De 1 a 10 nós somos 7. Ou seja, aquilo que é o nosso nível de exigência é um 7. Temos de ser realistas. Nós podemos ser candidatos a ganhar um Brasileirão? Não, mas nós podemos ter no nosso pensamento, no ano passado até 5 jornadas do fim, nós estávamos no grupo dos que podiam ganhar. Não, era candidato. Não era candidato. Não era no candidato? Grupo, não. Não se via como candidato? Porque nós temos de ser realistas. Claro. Então vamos. No Rio, quantas equipas grandes existem? 4. Pronto. Em São Paulo, quantas equipas grandes existem? Santos, São Paulo, Pronto. Corinthians Já e são Palmeiras. 8. Mas o Red Bull está entrando. Mas pronto, mas vamos nos situar. Sim. Situar em termos da história dos clubes. Claro. Já falámos do Rio, já falámos de São Paulo. Vamos a Porto Alegre. 2. Pronto. Minas 2. Pronto, Minas 2. Vamos ali ao Atlético Paranaense. E depois vamos juntar a isso o valor dos plantéis, os valores do elenco, aquilo que foi a aposta em termos orçamental de investimento nesses mesmos elencos e a folha salarial. Em que realidade é que nós estamos hoje em posição da folha salarial, sabe? E em termos deste ranking todo, do grupo 14º, 16º. Olha só. Acha que é real eu dizer, eu sou candidato a ganhar o Brasileirão? Não é. Mas se eu colocar os objetivos lá em cima, de dizer a nossa equipa tem que ter sempre uma regularidade certa, eu digo-lhe, e todas as equipas que jogaram contra nós dizem, não é fácil jogar contra o Red Bull. Quando nós estamos aqui, porque nós, se formos regularmente 7, já fomos 8, já tivemos jogos de 9 e já tivemos jogos de 10. Quando nós estamos aqui, com todo o respeito, nós podemos ganhar a qualquer equipa. E já mostramos isso na prática. Mas quando nós baixamos deste nível, qualquer equipa não é que nos pode ganhar, pode nos passar por cima. Ainda o último jogo que fizemos com o Kimbo é isto. Então, a nossa luta aqui dentro, a minha luta, a luta de todos nós,
é encontrar aqui dentro este equilíbrio de sermos sempre um 7. Eu não vou conseguir manter sempre esta regularidade, mas esta é a minha luta, esta regularidade de jogo, esta regularidade de comportamentos, regularidade dos hábitos diários. É assim que se cria este pensamento de equipa grande. E esse é o nosso trabalho que temos que fazer aqui todos os dias. Não sou eu, toda a gente, em todas as áreas. Mais uma vez, de cima para baixo, de baixo para cima. E quando isso for conseguido, e nós não tivermos estas oscilações, e há um dia em que as coisas não estão bem, estamos no 5, mas a equipa tem capacidade e autonomia de dizer assim, meus amigos, hoje as coisas não estão a resultar, mas eles não nos vão passar por cima. E aí tem uma retomada. E aí a equipa entende o que tem que fazer dentro do campo, a equipa junta-se dentro do campo, mas ainda não estamos nesse nível. Estamos a lutar para ter este nível, mas ainda não estamos neste nível. Mas eu estou a entender que com o tempo, e se tivermos esta insistência e esta cobrança, vamos lá chegar. São 17 meses de trabalho e é um trabalho intenso. Percebo aqui, no tempo que a gente ficou aqui acompanhando e conhecendo a estrutura, só nesse período você recebeu 3, 4 atletas para conversar individualmente na tua sala. Uhum. Pedro Caixinha, fora do dia a dia do clube, dessa busca incessante pela melhoria, pelo 7, pelo 10, pelo 8, faz o quê? Como é que é a tua vida fora? Então, olha, a fórmula é muito simples, é 24 horas, menos a família. Como a família está em Portugal, é 24 horas. É simples. Como a família está em Portugal, a família agora temos a data FIFA, vou lá, vou estar. São os 5 dias que eu tenho com a família, fora as férias, mas nas férias os meus filhos já estão mais grandinhos e em dezembro há ali alguma coincidência, o Natal, sim, pelo menos o Natal, mas tenho com eles de qualidade 10 dias ao ano, isso é muito pouco. É muito pouco, né? 10 dias ao ano, 15 dias no máximo é muito pouco, não é? Então tenho que ter esse aproveitamento. Esta fórmula, eu sou uma pessoa que trabalho com muita intensidade e tenho, em 2 meses, olhando aqui para aquilo que é a densidade competitiva, só meto aqui mês a mês, mas a minha única preocupação é só de jogo a jogo. Sim. Eu não consigo planear mais. É o teu calendário de jogos aqui. Aqui é a densidade competitiva, é o calendário de jogos e de treinos e de dias livres e tudo mais, já está aqui para junho. Mas eu não consigo ver mais de um jogo para o outro. Mas eu tenho que ter um plano assim para perceber aquilo que é a densidade competitiva e enquadrar tudo isso ao nível do processo de treino, ao nível do processo de recuperação ao mesmo tempo, porque estão interligados. Mas eu sou capaz de trabalhar 2 meses nesta intensidade, mas depois preciso de uma pausa. E no dia-a-dia também preciso um pouco disso. E do dia-a-dia que você faz? O meu dia-a-dia é, às 5 da manhã acordo. Um treininho? Faz um exercício? Não, às 5 da manhã acordo, às 6 da manhã te chego aqui. Hoje ainda vou nadar, hoje ainda acho que vou nadar. Tenho aqui esta minha agendinha, onde faço isto. Meto aqui o que tenho que trabalhar cada um dos dias, para fazer cada um dos dias. Aqui, e depois com a canetazinha é que vou colocando. Começo sempre. A primeira tarefa que tenho é colocar as tarefas para o dia seguinte. E assim sucessivamente. E aqui estão todas as minhas tarefas. Profissionais, pessoais e familiares. Tudo aqui. Tudo aí. Por inclusive, o meu amigo vai encontrar aí, por exemplo, hoje ainda vou, espero ir, ao supermercado, que é a única coisa que eu faço aqui em Bragança, ou, por exemplo, ir cortar o cabelo. Essas mesmas tarefas eu coloco aqui. E é isso que me dá a minha disciplina no meu dia-a-dia para poder ser tão focado no meu trabalho. Aqui, por exemplo, a gente está em abril. Aqui está maio. Não, mas isso a agenda sou eu que a crio. Ela não tem ela não tem... A agenda é limpa. Sou eu que a crio. Você que vai criando. Você vai criando. Mas tem todo dia. É religioso, né? Todo dia. É religioso, todo dia. Por exemplo, 30 de abril. 30 de maio. 30 de maio. Está aqui. Tarefas. Posso. Já estou aqui invadindo a sala do professor. Já estamos aqui invadindo a sala. Já percebes a minha letra. Aqui, ó. Tarefas, ó. Tarefas para sexta-feira. Para sexta-feira. Unidade de treino em grupos para sexta-feira. Para sexta-feira. 1 km de natação. 1 km de natação. Isso aqui tem que cumprir. Tenho. E aqui? Convocatória e o 11.
Mala para estágio, mala para viagem. Mala para viagem, você convocar, definir o time titular Sim. e o time que vai viajar. Exatamente. E aqui, Análise do Grêmio. análise do Grêmio, que Já é o fizemos adversário, que é o adversário que vai... A gente está gravando aqui no dia que eles vão enfrentar o Grêmio, que é o próximo adversário. Pois, principais pontos para a palestra. Para a palestra, que é o importante, que é a palestra do dia A do palestra jogo. Atualizar o planeamento, que saiu ontem os dados, foi desmembrado, né? Que dizem, desmembrado até à 15ª, então já está atualizado. Você já tem que fazer isso agora. Já fez, já está feito já. Falta só passar aí os... E aqui, corte de cabelo. Supermercado e corte de cabelo. Supermercado, professor Pedro Caixinha faz supermercado e corte de cabelo. O que você compra no supermercado, além do básico? Eu praticamente em casa só tomo o café da manhã. Eu gosto de religiosamente fazer o meu café da manhã. Então compro o suco de laranja natural, compro o iogurte, mais umas frutas, o café, o pão, praticamente é isso. E à noite praticamente não janto. Ou quando janto, um bocadinho de pão com queijo e um copo de vinho e está. Tem que ter mas tem que ser um do Douro ou não? Não tem que ser Douro. Mas eu O gosto teu muito preferido? O meu preferido, por acaso, até é o Malbec. Ah, é? É, Malbec. Olha Fiquei fã do só, Malbec. olha só, Fiquei temos fã do aqui um Malbec. português aliás, eu vi em português do Douro, que é o meu preferido. O meu é o do Alentejo. É o do Alentejo? Cartucho. O Alentejo é espetacular também. Mas gosta de Malbec. Por Gosto quê? muito de Malbec. Por causa do corpo? Eu não conhecia Malbec até viver e trabalhar na Argentina. Em Mas Córdoba você foi técnico do Talleres. É do corpo do vinho, exatamente. É o corpo do vinho. É a casta e o corpo do vinho. E gosto em particular de uma adega que é a Catena Zapata. Catena Zapata, que é uma das mais conhecidas. O meu preferido é o Angélica Zapata. Para mim também. Na relação qualidade, estamos de acordo. Na relação qualidade-preço. Aliás, e preço e qualidade. Indiscutivelmente o Angélica. O Angélica é muito bom. Não desgosto do Adriana, nem o Malbec argentino. Não, mas aí o Adriana você está indo para um top. Um segmento um bocadinho mais acima. E o Malbec argentino também. Que é aquele que é o blend de Malbec. Sim, isso aí é muito Mas o Angélica, para mim, qualidade-preço indiscutivelmente o melhor. Aqui no Brasil tem muito imposto e tudo mais, mas aí você tem por exemplo... Portugal também é caro. O Peramanca é muito bom. O Peramanca é bom, mas é muito caro. Aí tem que ser... É o dobro do dinheiro. Aí tem que ter o salário do Pedro Caixinha. Também não gasto. Olha, para lhe confirmar, nunca provei Peramanca. Nunca provou? Para ver o nível. Não, professor, nunca que provei. isso, É lá professor? ao lado de casa. Não, professor. Nunca provei Peramanca. É isso. E eu estou vendo aqui também, se você me permite, Sim, claro. você está lendo Comunicação Não Violenta. Exatamente. Que isso te ajuda de alguma maneira de você lidar com os jogadores? Sim, isto tem bastante. Eu acredito muito naquilo que é o convencimento. E o convencimento vai muito pela capacidade da comunicação, a forma como lideramos pela comunicação, para convencer. Eu acho que os gestores de hoje em dia e os treinadores de futebol passam muito por essa capacidade de convencimento. Eles são os principais atores e temos de convencê-los a fazer aquilo que os comportamentos da equipa, ou aquilo que é a tarefa deles na equipa, tem que ser feito em campo. O clube tem uma série de formações. Eu sou adepto da formação. Sim, Eu venho do meio académico e eu sinto muito necessidade de formação. De estudar toda hora. Estudar a toda hora, de ter um coach do coach, alguém que oriente o meu próprio trabalho, a atenção mais por aqui, mais por ali, porque é importante alguém que faça um zoom out e possamos ver isso. E uma das coisas das formações que existiu e eu fiz questão de fazer parte, uma era sobre a comunicação assertiva e não violenta e a outra era sobre a inteligência emocional. Claro. E então, no final dessas formações, eram-nos sugeridos alguns livros para leitura, para acompanhar. Eu perguntei à Denise, quando nós estávamos a viajar, penso que para o Paraguai... A Denise é a psicóloga? É nutrióloga. Denise, onde é que eu posso? Porque eu lembrava-me que em Guarulhos havia lá uma livraria, que agora já não existe, porque queria comprar alguns desses livros, e ela ficou com o livro na retina e quando chegámos, alguns dias depois, ela veio e ofereceu-me o livro. Olha só. E ofereceu-me o livro, que eu gosto também muito de ter leituras técnicas, não que leia muito em termos de livros técnicos, mas também muita leitura em termos de romances ou de situações históricas, mas romances históricos, por aí, gosto. Paulo Coelho, por exemplo, eu gosto. Paulo Coelho eu gosto. É muito famoso em Portugal, né? É. Há autores que me levam, e eu gosto desse tipo há dois tipos de autores que eu distingo.
autores que me fazem vivenciar quando estou a ler, como se eu estivesse lá, como se eu estivesse no local a vivenciar, como se fosse uma das personagens. E há autores que nos fazem pensar, que nos fazem, são mais analíticos, que nos fazem meditar com a mensagem que estão a passar. E é esse tipo de leituras que eu gosto, que não as que são técnicas como esta. Não é? Você que fala muito bem espanhol, já experimentou Gabriel Garcia Marques? Sim. É algo que é fantasia, mas que ao mesmo tempo te faz refletir e viver aquilo. Sim. Que é o realismo Por isso fantástico. eu faço muito esta distinção entre o Hemingway e o Paulo Coelho também. Claro. Que eu gosto muito desse tipo de autores. E voltando para o campo e falando sobre o trabalho de treinadores, você está aqui no Brasil 17 meses, mais de uma temporada. Temos Abel Ferreira, teu conterrâneo, multicampeão, Antônio Oliveira, que agora está no Corinthians, os argentinos, que aqui fazem sucesso, como o Zubeldia, está chegando agora fazendo um bom trabalho, e o próprio Vojvoda. O que você detecta que, de repente, não tem no Brasil, no quesito técnico, e aí não é uma crítica aos treinadores, mas que você vê que é algo que os estrangeiros estão preenchendo? Bem, eu não tenho tanto esse conhecimento, e não é uma coisa que eu também entre muito em termos de analisar o porquê disso se estar a passar ou não. Uma coisa eu sei analisando de fora e agora conhecendo um bocadinho mais a realidade de dentro. Voltando um pouco atrás e ao passado de Portugal, existia na altura uma roda que eram praticamente sempre os mesmos treinadores. Um grupo de treinadores que treinavam nas equipas da Primeira Liga, quando estavam dentro estavam a treinar, depois saía um, entrava o outro, e acontecia muito isso, até inclusivamente o único país que eu trabalhei e que não era permitido, por exemplo, se saísse de um clube num semestre, voltar a trabalhar noutro clube nesse mesmo semestre, era no México. No México. Não era permitido em termos uma de regra. Era uma regra. Nós em Portugal, ainda hoje, mas com menos consistência, podemos encontrar treinadores que podem treinar 1, 2 ou 3 clubes. Aqui no Brasil também pode passar um pouco isso. E os treinadores que nós vemos, com a exceção do Carpini, são todos treinadores que já têm um passado muito grande. Sim. Passado muito grande, uma grande história, já têm também alguma idade avançada. Para mim isto não tem, é como aos jogadores, há jogadores dos 16 até aos 36 ou 37, isso não os vejo pela idade, nem muito menos a questão dos treinadores, mas há também uma renovação em termos daquilo que deve ser uma filosofia. Nós hoje por hoje não encontramos treinadores de relevo brasileiros nas grandes ligas. O último foi provavelmente o Scolari. Sim. Então, nos argentinos já encontramos. Dorival Júnior, que saiu de São Paulo, foi para a seleção. Pronto, mas na seleção, não estou falando num contexto internacional. Claro. No contexto internacional, selecionador brasileiro, vocês nunca tiveram nenhum estrangeiro. Claro. Então não é esse nível. Quase agora foi, né? Quase agora foi, mas pronto, nunca tiveram. E acho que se calhar, ainda bem que não tiveram, e é importante que exista essa linha daquilo que representa o futebol brasileiro como tal, porque é também uma cultura e uma filosofia. Mas nas grandes ligas não têm. Então, se entrarmos nisso e se entrarmos depois naquilo que é o processo de formação do treinador, pode haver aí alguma resposta em relação àquilo que estamos a falar. Quem é que começou com este processo de formação em Portugal? Eu lembro-me que passei aqui para o Vitão da nossa formação e aquilo era de 84. 1984. Foi quando o Carlos Queiroz, o Nelo Vingada e o Josualdo Ferreira, que chegou ainda a treinar aqui o Santos, lançaram aquilo que era o ensino do jogo, as bases sistemáticas e didáticas para o ensino do jogo de futebol e as etapas de formação do jovem futebolista. Quando estávamos há pouco a falar no ensino do jogo aqui nos nossos jogadores, era isto. 84. É muito tempo. É muito tempo, não é? E foi a partir daí que começou o quê? Que começaram a formar os treinadores. Nível 1, nível 2, nível 3, Pro. E isso leva a muito tempo de formação, a muita análise do jogo, a muita análise do treino. Uma relação direta com as universidades. Porque quem é que tem que gerar o conhecimento a nível mundial?
São os clubes de futebol ou são as universidades? Claro. Onde é que nós vamos procurar o conhecimento em todas as áreas? Não é? É nas universidades. Então, essa relação que existiu depois com as federações, vocês aqui têm federações, nós temos associações ao nível estadual, a federação é a nível nacional, que dão essa formação aos treinadores, que depois começam nas bases e a estimular aquilo que é o jovem atleta e o jovem futebolista. E foi assim que se foi desenvolvendo o futebol em Portugal. E desenvolvemos os jogadores, desenvolvemos as equipas, há uma falta ainda de desenvolvimento a nível diretivo, mas também para lá caminha, e ao nível daquilo que representa o treinador em Portugal. O tempo urge aqui, passa muito rápido, professor. É muito bom e eu vou fechar aqui esse nosso papo com uma dinâmica. Aí você vai ter que escolher um ou outro. Ok. É escolher isso ou aquilo. Dicotómico. E aí você vai me dizer, mas é tudo light aqui, é bem tranquilinho. Então vamos lá. Brasileirão ou Liga Mexicana? Brasileirão. Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Jorge Jesus. Ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana? Ganhar a Copa do Brasil. 3 Champions ou uma Copa do Mundo? O que é melhor ganhar? 3 Champions. É? 3 Champions? Porque uma Copa do Mundo, professor? 3 Champions. Me surpreendeu, hein? Seleção brasileira, treinar uma seleção brasileira, já que já estamos abertos aí, quem sabe, para um técnico estrangeiro, ou um gigante europeu? Um gigante europeu. Gigante europeu? Seleção brasileira deve ser difícil. Eu não me vejo e não tenho no horizonte trabalhar com seleções. Ah, tá. É uma escolha profissional. Bom, muito bem. Para fechar, pastel de Belém ou sanduíche de linguiça de Bragança, que é bom demais? É o pastel de Belém. Pastel de Belém? Pastel de nata. Pastel de nata, é. Pastel de nata. Mas uma menção honrosa ao sanduíche. Sim. Sabe que há pouco estávamos a falar da família e daquelas formas todas, para além dele, aquilo que eu mais sinto saudades são dos gostos de da Portugal. gastronomia portuguesa. E é aquilo que eu procuro fazer quando lá vou. Sim. Aquilo que eu mais... Preencher o meu paladar. O paladar para criar a memória e trabalhar. E voltar de novo. E voltar de novo. Trabalha demais. Professor, obrigado por receber a gente aqui na tua sala. Muito obrigado. Esse papo foi muito legal. Já tinha uma ideia do seu trabalho acompanhando, mas tendo um pouco dessa intimidade de mostrar, de ter um pouco do conhecimento de como é o teu dia a dia da intimidade, cresce ainda mais a admiração pelo teu trabalho. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E bons vinhos, hein? Não esqueça, bons vinhos. Não, isso não esqueço. Zona Mista fica por aqui. A gente está nas principais plataformas de áudio, no canal do YouTube, no UOL Sport. Aproveita, se inscreve, porque toda semana a gente tem um grande convidado, um grande bate-papo como esse, com o professor Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. Valeu! Qual?